Em breve nós não teremos lugares suficientes aqui em cima. Amém? Eu quero profetizar isso. E eu vou começar hoje falando de algumas primícias que nós podemos oferecer a Deus. Nós lemos ali agora no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9, que quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, Deus garante que os nossos celeiros transbordarão de vinho. Transbordarão. Eu profetizo que todas as vezes que você honrar o Senhor com aquilo que você tem de melhor, com a sua primícia, Deus ele fará transbordar a sua vida em nome de Jesus. Eu me lembro do dia em que a pastora Neila subiu aqui nesse altar, a pastora Cristina, e ela disse assim: daqui a algum tempo nós não teremos espaço suficiente na porta da igreja para estacionar carros. Eu me lembro que 2 ou 3 irmãos aqui tinham carro. Irmãos, hoje, se você chegar na igreja 5 para 7, você vai ter que parar nas ruas adjacentes, porque não tem mais lugar para parar carro. Deus está prosperando essa igreja. Deus está prosperando os fiéis. Deus está prosperando aqueles que honram ao Senhor com as suas primícias. Aleluia! E não tem como eu falar de honrar o Senhor sem falar de dinheiro. Então eu vou falar aqui sobre 4 primícias bem rapidamente que nós podemos oferecer ao Senhor. A primeira delas é o dinheiro. O dinheiro. Todo o povo de Israel, sempre que ia ofertar a Deus, levar as ofertas até o templo, ou eles levavam animais, ou eles levavam frutas, as primícias da terra, como vocês podem ver aqui na mesa. Eles sempre ofertavam a Deus o que eles tinham de melhor. O dinheiro, ele dá poder a quem o tem. O dinheiro também, ele nos faz trabalhar por ele. Todos nós que quisermos, os que querem comer, os que querem beber, os que querem vestir, temos que trabalhar. A Bíblia diz, Jesus disse que Deus trabalha até agora e que ele estava trabalhando também. O dinheiro nos faz trabalhar. Todos que estão aqui, quando se levantam e vão para os seus trabalhos, acreditam que no final do mês, ou no início do mês, ou no meio do mês, cada um recebe de uma forma, vão receber o ordenado por aquilo que trabalhou. O dinheiro também, ele nos traz conforto. O dinheiro, ele realiza sonhos. De fato, irmãos, Deus, ele não precisa de dinheiro. Ele já disse no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 8, que dele é a prata e dele é o ouro. Mas a Bíblia diz que nós roubamos a Deus quando nós não devolvemos aquilo que ele disse que é dele. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus dá uma ordem ao povo dele dizendo: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Muitas pessoas estão se equivocando com esse versículo. Tem gente que acha que vai trazer dízimo na igreja para ter mantimento dentro de sua própria casa, e não é. Deus está dizendo que você tem que trazer o seu dízimo, aquilo que você tem de primícia, aquilo que você tem de primeiro, para trazer na casa do tesouro, para que haja mantimento na casa dele. Olha que coisa profunda e tremenda. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu nunca imaginei, eu estou aqui na igreja desde 1999, eu nunca imaginei que essa igreja um dia fosse ter ar-condicionado. Nossa igreja tem ar-condicionado. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria aqui estreando um som de altíssima qualidade como esse. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus? Isso é tudo da primícia, meu. Aleluia! Então, pastor, por que é que nós damos dinheiro para Deus? Porque é Ele que nos dá força para adquirir riqueza. E Ele diz isso no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. É Deus que te levanta todas as manhãs para você conquistar e receber aquilo que é fruto do seu trabalho. Então, por isso nós trazemos o dinheiro que nós recebemos ao Senhor. E eu falo isso com muito orgulho, de ser dizimista na casa de Deus e de nunca ter me faltado nada.
com todo respeito à minha mãe que está ali sentada, e com respeito à profissão que ela tem, sou filho de uma faxineira, filho de mãe solteira. Às vezes olhavam para mim quando eu era criança e falavam: coitado, olha lá, mãe dele faxineira, mãe solteira. Aí eu ganhei mais 2 irmãozinhos, são menores do que eu, hoje já são grandes, né? Marcelo está igual um cavalo, selado. E nós estamos crescendo, cara. E no primeiro concurso público que eu prestei na minha vida, eu fui aprovado. Fui aprovado com um bom salário, fruto do trabalho também da minha mãe. E no ano passado, pelo fato de eu ser dizimista, eu sei disso, eu tenho certeza disso, eu conquistei o meu primeiro carro 0 km com 26 anos. 26 anos. Eu quero dizer para vocês aqui, principalmente para os jovens: honrem ao Senhor com as tuas primícias, e Deus vai encher os lagares de vocês. Sejam ofertantes, pode dizimar na casa do Senhor. Em breve o Senhor vai te dar o seu carro, em breve o Senhor vai trazer essa varoa bonita para você cair. Já está na sua mão, casa logo, meu filho, senão você perde esse negócio, né? Assina o contrato de uma vez, está demorando, né? E o Senhor vai abençoar você. Isso é fruto de quem primicia a Deus. Pastor, por que é que nós damos dinheiro para Deus? Porque nós não servimos ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Ele vai amar mais a um e vai odiar ao outro, né? Ninguém pode servir a Deus e servir as riquezas. Por isso que nós trazemos o dinheiro na casa do tesouro, porque nós não somos servos do dinheiro, nós somos servos daquele que vive, reina, governa e é dono do ouro e da prata. Por isso que nós trazemos a Ele. Aleluia. Uma outra primícia, além do dinheiro que nós trazemos e que nós podemos oferecer a Deus, é o tempo. O tempo. Nós vimos aqui, muito bem feito pelos atores da escola dominical, dignos de Hollywood, que o tempo, ele merece ser, né? Ele merece não, Deus não merece, Deus é digno. E às vezes eu escuto as pessoas falar que Deus merece. Eu aprendi uma coisa com o pastor Cleiton, meu mentor: quando nós trabalhamos, nós merecemos. Quando Deus, ou quando uma pessoa, melhor dizendo, faz alguma coisa, né, faz um trabalho para a gente, ela merece o dinheiro, ela merece o pagamento. Agora Deus, ele não merece nada. Deus, ele é digno. Ainda que Deus não faça nada por nós, Ele sempre será digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Então, eu entendo que Deus, ele é digno de receber como primícia o nosso tempo. Existem algumas verdades sobre o tempo. O tempo, ele é invariável. Todo mundo tem 24 horas no dia. Todo mundo. Os grandes profissionais hoje que estão no mercado de trabalho, eles não cobram, eles nem sempre cobram pelo trabalho propriamente efetuado. Muitas vezes eles vão cobrar pelo tempo que eles gastaram. Muitas vezes nós estamos primiciando a Deus o resto do nosso tempo, e Deus, ele não se agrada do resto. Nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo, de modo que nós tenhamos tempo para oferecer a Deus. Hoje você separou uma parte do seu tempo para poder primiciar a Deus. Isso é bom, isso é bom, mas isso nem sempre é o bastante. Se nós entendermos que Deus, ele pede o dízimo de tudo que nós temos, então nós também vamos entender que Deus, ele pede o dízimo até do nosso tempo. Aí nós vimos aqui as irmãs que foram fazer compra na feira, né? Ah, pastor, não tem jeito, tem que fazer comida, meu marido não é crente, tá chovendo, tá calor, tá frio, né? Tá difícil, tá bom, tá ruim, não sei, minha cama, o despertador, o alarme, o celular, né? Então, como a pastora disse aqui no começo da apresentação, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E não adianta você ficar dando desculpa para Deus. Deus sabe o que você tem feito do seu tempo. O excesso de acessos à internet, ao Facebook, ao Zap, né? O excesso
o excesso de tempo que você perde com coisas e até com pessoas que não edificam a sua vida. Você oferece mais tempo a pessoas que não te acrescentam nada do que você oferece para Deus. E para Deus nós entendemos que nós temos que sempre dar o melhor. Eu aprendi que no quesito tempo, nós temos, vou sugerir para você aqui uma certa hierarquia. Primeiro, o tempo, ele tem que ser oferecido para Deus. Segundo, o seu tempo tem que ser oferecido para a sua família. Terceiro, o seu tempo tem que ser oferecido para a igreja. Deus e igreja são diferentes. Deus acima de tudo, depois a sua família e depois a sua igreja. Qual é o tempo que você tem ofertado para a sua igreja? Você tem sido um mero espectador de tudo que acontece? Tudo que acontece é um espectador, você só assiste, se engorda e vai embora, enfrenta a semana e volta. E o tempo que você tem que oferecer para a sua igreja? E o tempo que você tem que oferecer para Deus, aonde você vai? Quantas vezes você está dentro do ônibus, aí você pega um tráfego pesado, e você não é capaz, muitas vezes, de falar um glória a Deus de manhã dentro do ônibus. Deus, olha, glória a Deus, eu estou vivo, hein? Olha, estou vivo, estou com saúde, estou indo trabalhar mais uma vez. Isso é oferecer tempo a Deus, é oferecer tempo para o Senhor. A Bíblia nos diz sobre o tempo, em Efésios capítulo 5, versículo 16, que o tempo, nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então nós devemos saber como investir o tempo, Nós devemos aproveitar as oportunidades que nós estamos vivendo dentro desse tempo. Então, pastor, por que nós damos tempo para Deus? Porque Gênesis capítulo 1, versículo 5 diz que Ele é o Criador do tempo. A Bíblia diz que Deus criou o sol para governar de dia e a lua para governar de noite, e deu Deus o nome de dia e de noite. Então você tem que dar tempo a Deus, porque Ele é o Criador do tempo. Por que, pastor, que eu tenho que dar tempo para Deus? Porque além de ser o Criador do tempo, Deus é o dono do tempo. Deus está acima do tempo. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse noite, eu sou, e não há quem possa se livrar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Por que é que nós damos tempo para Deus, pastor? Porque nós acreditamos que Ele nos recompensará no tempo certo. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, Paulo diz que o corredor, aquele que corria no estádio, isso é o costume dos romanos, Era o costume, os romanos eram atletas, eles gostavam de disputas. Paulo diz que aqueles corredores, aqueles lutadores, eles se abstinham de tudo, se abstinham de certos alimentos e dormiam cedo. É igual os atletas de futebol hoje, Dormem cedo, não deve beber, não deve ficar com a mulherada na noite, porque é um atleta, vai precisar do corpo, mesmo não sendo um atleta convertido. E Paulo, ele já está falando isso desde lá de 1 Coríntios. Ele fala: olha, o atleta, ele se abstém de tudo para alcançar uma coroa corruptível. O que é a coroa corruptível que Paulo está falando? Tem certeza que todo mundo aqui já viu aquela coroa de louro? Quem já viu? Levanta a mão aí, a grande maioria. Os corredores, eles corriam nos estádios para conquistar aquelas coroas de louro, aquelas coroas que são corruptíveis, aquelas folhas elas iriam secar. Paulo disse: porém nós nos abstemos de tudo que nós temos para alcançar uma coroa incorruptível, uma coroa que vai durar para toda a eternidade. Pode oferecer o tempo para Deus, meu irmão, pode dar o melhor do seu tempo para Deus, porque você vai alcançar uma coroa que é incorruptível. Apocalipse capítulo 22, versículo 12, Jesus disse: eis que venho sem demora e trago comigo o meu galardão para dar àqueles segundo as suas obras. Deus tem um galardão para poder entregar para você. Deus vai fazer recompensa pelo trabalho das suas mãos. Aleluia! Já falei do dinheiro, já falei do tempo, e agora eu vou falar do corpo. É a terceira premissa que nós podemos oferecer para Deus. Eu não tenho a pretensão de falar de tudo que nós podemos oferecer, mas eu vou falar dessas 4 coisas, e eu já estou na terceira. O corpo. Oferecer o corpo para Deus. Irmãos, o corpo
ele deve ser cuidado. Deve ser cuidado. Nós temos aí clínicas estéticas, de beleza, salões de beleza, né? Savage Coiffé, Rua Bolivar 477, está ali o Castro. Valéria Designer, Rua Bolivar, cadê ela? 200 e quanto lá? 159, 238, olha lá. Salão de beleza, meu, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, pintar o cabelo, né? Pode pintar, não tem problema não. Mas Geraldo, se o senhor gosta branco, pode deixar branco. O que caiu não vai voltar. Não vai. Mas nós devemos cuidar se nós quisermos. Se nós entendermos que não está legal, muda. Botox, eu acho feio, mas tem gente que acha legal, né? Tem gente que exagera, fica igual a Gretchen. A Gretchen, um dia ela foi num programa aí o pessoal fez uma homenagem para ela, não sei nem de quê, né? Enfim, fizeram uma homenagem para ela. Aí ela chegou rindo, dando boa tarde. Chegou assim: boa tarde, gente. Oi, bem, que estava falando. Aí o pessoal fez uma homenagem para ela, ela começou a chorar. Ela continuou com essa cara, só escorreu a lágrima. Aí depois, quando ela via, ela começou a rir, a lágrima secou, ela continuou com a mesma cara. E foi assim até o final do programa. É exagero, né? Mas nós devemos, nós podemos cuidar do nosso corpo. Deus deu o seu corpo para você zelar por ele. Olha a pancinha de volta. A pancinha, olha aqui a minha pancinha. Não vai ficar olhando para a minha barriga, não. Pastor Peixoto teve aqui esses dias com a pastora nele e falou comigo: o que é isso, Barão? Você está comendo o quê? Olha o tamanho da sua barriga. Eu falei: meu Deus do céu. E eu sou muito magrinho, então qualquer barriguinha que aparece, eu estava de férias. Né, pastor? Vai crescer a barriga. Então está na hora de parar de tomar Coca-Cola e tomar providência. Tomar providência, né? Vamos correr na avenida, meu. A academia está cara, né? Da academia aí R$116, mas a avenida do Zé Cândido, ela continua no mesmo lugar. Ela começa ali na Alexandre Machado e termina lá no Trevo de Sabará. Então você pode correr lá, perder a barriguinha. Isso é de Deus pra caramba, meu. Apresentar a Deus com um corpo bonito, né? Não tem nada de errado com isso, não. Usar um perfume bacana. Hoje eu vim com o meu melhor terno, o terno mais novo que eu tenho. Hoje é dia de primícias. Hoje é dia de dar o melhor. O primeiro, pastor Eduardo, o primeiro que eu tenho é esse aqui. O melhor sapato, a melhor meia, né? Melhor. Hoje é dia de oferecer a Deus o melhor. Não tem nada de errado nisso, não. E você se vestir bem, você passar um perfume, um caiaque exclusivo, né? Um caiaque adventure, né? Um essencial exclusivo, que é o que eu gosto de usar. Um azarro, né? Vai usando aí, meu. Pode comprar. Ah, pastor, não tem condições de comprar um perfume desse. Toma banho. Já tá bom, né? Se você tomar um banho, você tomar um banho já tá bom. Toma um banho, passa um sabonete, esfrega bem, né? Corta o cabelinho que tá saindo do nariz, né? Ô, gente, é desagradável, meu. O cabelinho que sai do nariz, você tá conversando com o irmão, você fica preocupado, você não sabe se você conversa com ele, você olha pra boca dele, você olha pro olho dele, você puxa o cabelo pra dentro do nariz. É chato, meu. Cuida do seu corpo, pode cuidar, não tem nada de errado não. O cabelo saindo pela orelha, parece uma tarântula saindo da orelha da pessoa. Eu comprei esses dias aí uma maquininha da UOL, é um negocinho assim, ó, aí na pontinha assim, é fino, que eu tenho um fio de cabelo no meu nariz, que ele tem que ser cuidado. Ele tem que ser cuidado. Ele cresce mais que os outros fios de cabelo do nariz, eu não sei o que acontece. Aí de vez em quando eu estou andando assim, eu vou coçar. Aí quando eu faço assim, eu já sinto que saiu. Aí ele falou: está na hora de cortar o nariz do cabelo. Aí próximo banho eu já levo a maquininha para o banheiro. Eu troquei, né? Eu troquei tudo. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam? Então eu já sei que está na hora de cortar. Vou lá e corto o cabelo. Do nariz, né? Da orelha não tem. Graças a Deus eu não tenho muito pelo no corpo. Eu também não estou feliz assim. Não tem muito pelo no corpo, puxei meu pai. Mas eu vou lá e corto. Tem que cortar o cabelo. Não tem nada de errado, né? A gente deve alimentar bem o nosso corpo. Aliás, preste atenção que eu estou dizendo que nós devemos alimentar bem. Eu não disse alimentar muito. Gálatas 5:21 diz que a glutonaria é uma obra da carne. A pessoa não está aguentando mais comer, mas o olho quase pula dentro da panela e vai comer com o olho. E dá aquela impressão de que a comida já está saindo pelo olho, pelo nariz, né? Pela boca, parece que vai voltar.
Você tem que segurar a onda. Você tem que cuidar do seu corpo. A Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Ele quer habitar numa casa cheirosa, numa casa organizada, uma casa limpinha. Então pode cuidar desse negócio aí. Pode cortar as pontas do cabelo, irmã. Nossa igreja não tem esse negócio não. Pode cortar, né? Tem igreja aí, meu Deus, com todo respeito e ética, mas as irmãs não podem depilar as axilas. Agora você já imaginou uma coisa dessa? Você não poder, as moças que estão me ouvindo aí, tem namorado, você não pode depilar a sua axila, né? Aqui não tem isso não, pode depilar à vontade, viu? Pode depilar com força aí. Pode ir no salão, pode ficar tranquilo. Deus ele vai se agradar quando você oferecer a Ele o melhor que você tem, o melhor de tudo, o melhor de tudo. Praticar esporte. Sabe o que a Bíblia fala sobre o corpo? Ela fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo escreve aos Romanos dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo já está falando lá, meu. Vivo, santo e agradável. Agradável. Um corpo cheiroso é um corpo agradável, né? É um corpo agradável, é um corpo que Deus se agrada. Nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus, apresentar o corpo para o trabalho, como um sacrifício vivo, usar o nosso corpo a serviço de Deus. Agora, pastor, eu tenho medo de dar o meu corpo na obra, depois ele vai ficar todo escangalhado, né? Ou enchendo de ruga, né? Vou ficar mochibento. Irmão, Filipenses capítulo 3, 21 diz que Cristo transformará o corpo abatido, dando a ele um corpo semelhante ao que ele tem, um corpo glorificado. Você vai receber um corpo glorificado, meu filho. Esse corpo que está aí é para você usar ele em favor de Deus. Pode ficar tranquilo, depois Cristo troca. As pessoas acham que o corpo glorificado de Cristo é igual o fantasma Ghost, do filme Ghost. Não é. Cristo, o corpo glorificado que Cristo recebeu quando ressuscitou, era um corpo semelhante ao nosso e semelhante ao corpo espiritual. Não é nem o que nós temos agora e nem esse corpo que nós imaginamos que nós vamos ter. É o meio termo. Cristo, quando ele ressuscitou, ele pôde dizer para um dos seus discípulos assim: pode tocar. E ele sentiu Jesus. Ele pode tocar Jesus, é um corpo glorificado, né? Nós seremos constituídos reis e sacerdotes. Nós vamos reinar nessa terra e nós vamos reinar com esse corpo glorificado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 diz: Paulo estava dizendo, olha, porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: tragado foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e o pecado é causado pela lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dê glória a Deus, aplauda Jesus. Você vai receber um corpo glorificado. Aleluia. E eu encerro falando da primícia mais importante que qualquer um aqui pode oferecer para Deus. E eu vou falar da primícia que você já recebeu, que você já tem aí com você agora e que você pode entregar para Deus. A quarta primícia. Falei de dinheiro, falei do tempo, falei do corpo e vou encerrar falando da quarta primícia e mais importante: a vida. A vida. O que nós temos de mais valioso é a nossa vida. É bem verdade que a vida está desvalorizada. As pessoas estão se matando por alguns reais, por alguns centavos, por briga no trânsito. E a vida que Deus nos deu
é só uma. Enquanto física, é só uma. Não há respeito mais pela vida. As pessoas estão se matando usando drogas lícitas, ilícitas, sexo antes do casamento, contraindo ares. As pessoas estão se matando aí fora, enquanto Deus deu como bem mais precioso a vida. A vida, irmãos. Eu tenho pânico de acordar de manhã, ligar a televisão e assistir jornal, porque você já levanta com um sentimento ruim da vida. Então agora eu estou preferindo acordar de manhã, fazer uma oração, falar com Deus, agradecer a Deus pela minha vida, porque parece que quando você liga a televisão, o sangue vai sair escorrendo. Mesma coisa no jornal, imprensa, impresso ou noticiado ou no rádio. As pessoas estão se matando por muito pouco. Ontem ou anteontem eu perdi mais um colega de farda, um menino novo, 26 anos, policial militar. Ele se deparou com um roubo, algumas pessoas sendo roubadas. Ele estava armado, e quando os bandidos anunciaram o assalto e fizeram menção de atirar na pessoa a qual eles queriam roubar, esse meu amigo armado com certeza entendeu que ele poderia intervir, e ele interveio. E pelo que contaram as testemunhas, ele até querendo, ou ele não querendo tirar a vida dos assaltantes, tentou apenas, com a força da arma ali, fazer cessar o assalto e fazer com que os assaltantes jogassem a arma no chão. Os assaltantes não fizeram, entraram em luta corporal com ele. E um assaltante, dificilmente ele vem sozinho, sempre tem mais alguém na espreita. E esse que estava na espreita, chamado escolta, veio, tomou a arma dele e deu nele um tiro. Um tiro. Um bandido também morreu. Um está ferido e o outro está foragido. E nós não estamos medindo esforços para achar esse que está foragido. Um menino novo, 26 anos, morreu com um tiro, porque tentou salvar a vida de alguém e acabou perdendo a sua própria vida. O que é a nossa vida? O que é que está acontecendo aí fora? O que é que está se passando na nossa nação? Nós damos a vida a Deus porque nós entendemos que é Ele que dá a vida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, Ana faz uma oração de agradecimento a Deus, e nessa oração de agradecimento a Deus ela diz: porque é o Senhor que dá a vida e tira a vida, é o Senhor que faz descer a cova e faz subir a cova. Nós damos a vida para Deus porque nós cremos no Filho de Deus. João capítulo 3, versículo 36 diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não terá a vida eterna. Ninguém alcançará a salvação se não for através de Jesus, se não for através do Filho de Deus. Nós damos a vida para Deus porque Ele mesmo deu a sua própria vida por nós. 1 João capítulo 3, versículo 16 diz que nisso nós entendemos o que é o amor, que Ele se entregou por nós. Isso é que é amor, se entregar por alguém. Se entregar por alguém. Por que, pastor, que nós devemos dar a nossa vida para Jesus? Porque lá em João capítulo 6, Jesus ele estava pregando, mais ou menos do jeito que eu estou pregando aqui. Aí Jesus começou a falar umas coisas bonitas. De repente Jesus começou a descer a lenha. Aí a Bíblia fala que as pessoas começaram a ir embora. Quando era milagre, estava muito bom. Agora, o que essa conversa aí? Papo esquisito, tem que falar da minha vida. Começaram a ir embora. Muitos discípulos que andavam com Jesus foram embora. Aí a Bíblia fala que depois que Jesus terminou de pregar, ele olha para os discípulos e fala com eles assim: e vocês também não vão embora não?
Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Mestre, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde você vai, filho? Para onde você vai, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? Eu quero chamar os músicos aqui, por gentileza. Para onde você vai, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? A igreja orando em espírito, por favor. Não é em espírito de oração, é orando em espírito. Ore em espírito. Talvez você veio aqui hoje trazido por alguém para oferecer a Deus um culto, mas você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda está achando que você vai encontrar a resposta em outro lugar que não seja com Jesus. Mas Pedro, ele já dizia: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, ele é capaz de perdoar qualquer pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. João capítulo 1, versículo 12 diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então eu pergunto para você, se você veio aqui nos visitar e você ainda não veio à frente de uma igreja evangélica para entregar a sua vida para Jesus, eu não estou oferecendo para você a placa da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu não estou oferecendo para você o nome da pastora Cristina Mariano, não estou oferecendo para você Mário de Oliveira, não estou oferecendo para você Jorge Linhares, Silas Malafaia, Silmar Coelho. Eu estou oferecendo para você aquele que é capaz de mudar a história, aquele que é capaz de mudar a vida. Então eu quero convidar você que porventura já era um crente, mas você se decepcionou com alguém. Aquelas pessoas se decepcionaram com Jesus. Talvez você se decepcionou com alguém e isso fez você se desviar do caminho. Se você quer, se você sente a necessidade de se render a Jesus, a igreja com os olhos fechados, se você sente essa necessidade de procurar um novo caminho, ou voltar para o bom caminho que você vivia, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para que eu possa te ver. Diga assim: Deus, pode ser melhor, Deus, eu prometo, a partir de hoje, a oferecer o melhor de tudo o que eu tenho e de tudo o que eu possuo. Eu acredito que o Senhor vai transbordar os meus lagares. Então, se você acredita mesmo, glorifique a Ele com as suas palmas e adore.